Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César. Começa agora o seu Cidade Universitária Entrevista e esta semana vamos falar da pesquisa domiciliar sobre dengue e chikungunya realizada pelo Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão. E vamos conversar com Caio Belo. Ele é graduado em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão e supervisor de campo da pesquisa. Caio, é um imenso prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu e eu só tenho a agradecer por conta do apoio que vocês têm dado a nós. O Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, junto com o Ministério da Saúde e Secretaria, está realizando desde o dia 10 de dezembro de 2018 uma pesquisa sobre ocorrências de dengue e chikungunya nos municípios da ilha, São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. As casas que irão participar da pesquisa foram sorteadas e serão visitadas pela equipe de entrevistadores com acompanhamento de agentes de endemia, sendo um morador por casa. Caso ele ou ela aceite participar da pesquisa, será realizada a entrevista pessoal e sigilosa, com aplicação de questionário, coleta de sangue. E vamos, portanto, conversar com o querido Caio, que está aqui em nosso estúdio, para falar melhor sobre esse assunto. Depois a gente conta um pouquinho do que é essa parceria, do que é esse projeto e que hoje é uma pesquisa de campo muito importante na área da saúde pública. Caio, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Nós já iniciamos desde mais ou menos ali por dia 10 de dezembro necessariamente, e nós abrangemos os municípios de São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Agora eu te pergunto, qual a importância dessa pesquisa para a comunidade em geral? E claro, também para vocês que estão nesse trabalho de campo. Isso. Essa pesquisa, esse inquérito domiciliar, ele tem uma grande relevância, tanto científica quanto para a própria população e quanto para as questões de saúde pública. A nossa pesquisa ela tem como base um levantamento de dados para saber a prevalência, ou seja, o número de pessoas que foram acometidas tanto pela dengue quanto pela chikungunya e também pela zika. Vale lembrar que principalmente a zika ela é uma doença altamente com um índice de viremia, né? Ou seja, o contágio dela é extremamente alto e é uma doença recente. Os estudos que tem sobre essa doença, eles não têm um número ainda muito grande. A gente não pode fazer um levantamento muito grande sobre essa doença, porque é uma doença recente. Então, vale lembrar que a nossa pesquisa ela vai ter um cunho científico muito grande. A gente vai fazer toda uma análise geoespacial, ou seja, a gente vai em um determinado local, um determinado setor ou perímetro, e a gente vai levantar o número de pessoas que foram acometidas tanto pela dengue, quanto pela zika, quanto pela chikungunya. E então, a partir daí, a gente vai poder montar estudos, tanto para poder analisar todos esses casos e também para a própria população, para poder ver onde mais ou menos a gente teve um local de surto ou um local que foi menos acometido, e também a gente vai poder analisar, a própria população ela vai conseguir ver que questões tanto de saneamento básico, questões de saúde pública, elas são muito importantes para combater e para a prevenção dessas doenças. Agora eu te pergunto, onde o Maranhão está localizado quando se trata dessas doenças como chikungunya, zika e a própria dengue? O Maranhão, infelizmente, nós estamos sempre batendo os recordes, né, de aparecimento dessas doenças, são as chamadas doenças tropicais. Dentre elas nós temos a dengue, a zika e a chikungunya. Infelizmente, nós estamos sempre no topo desse pódio, geralmente aparecendo em terceiro e até mesmo em primeiro lugar. Como, por exemplo, na época do surto da zika, que é uma doença bem recente, nós estávamos em terceiro. Nós estávamos perdendo apenas para o Amapá e para a Bahia. E em determinadas outras doenças também. Então, a gente percebe que o Maranhão geralmente é um dos mais acometidos do Brasil dessas doenças endêmicas. Caio, qual a importância da participação da população nessa pesquisa de vocês? A conscientização é bastante importante nesses casos. Isso, a gente precisa da participação direta das pessoas, tanto como para o nosso apoio, quanto para a pessoa se voluntariar para participar da pesquisa. Lembrando que a pessoa a ser sorteada, ela vai estar sendo convidada a responder um questionário onde nós temos perguntas, tanto como identificação, quanto como dados socioeconômicos de renda, e também questões envolvendo a doença, sobre os sintomas que a pessoa apresentou na época. Então, essa pessoa
A partir de então que ela foi convidada, ela aceitando, ela respondendo o questionário, nós iremos marcar então uma coleta de sangue para que a pessoa seja comprovada se ela teve ou não essa doença, porque às vezes, por exemplo, a dengue, né? A dengue que possui 4 sorotipos. Uma pessoa ela pode pegar dengue 4 vezes, né? E então, muitas vezes, a dengue acaba passando por despercebida. A pessoa só sente uma febre e ali mesmo o corpo consegue combater a doença. Então, você não apresenta a sintomatologia, ou seja, os sintomas clássicos da doença. A pessoa só sente uma febre, só sente uma dor de cabeça e passa, assim, a partir de 3 dias a 5 dias. Então, a pessoa não percebe que ela pegou dengue, mas acabou entrando em contato com a doença. E a partir do exame de sangue, a gente vai poder confirmar se a pessoa teve ou não uma das 3 doenças. Legal, e tem a dengue hemorrágica também, que é um pouco mais grave, né? Exato, nós temos o quadro de dengue hemorrágica, que então a gente vai caracterizar essa doença como o estágio mais grave da doença, da dengue. E é justamente o quadro que leva a pessoa a óbito. Às vezes as pessoas acabam levando a dengue como uma doença simples e vai deixando, né, a gente acaba criando essa cultura, né, o brasileiro de modo em geral acaba criando essa cultura de ir levando a doença com a barriga, vai levando, e quando espanta a doença já está no quadro grave. E tem a questão da automedicação também, né? O brasileiro, infelizmente, se automedica e isso é um grave problema também. Exato, exatamente. Então, as pessoas acabam pegando essas informações que vão sendo passadas de um para o outro e vai acabando se automedicando. Ah, não, dengue é simples, então eu fico em casa em repouso. Aí, quando a pessoa se dá por si, ela já está num quadro maior, um quadro mais grave da dengue, que é a dengue hemorrágica, que vai ser justamente quando a pessoa tem a dengue e ela evolui para um quadro que ela vai apresentar sangramento. Esse sangramento pode ser nasal, pode também apresentar sangramento na urina e dentre outros. Muito bem. Agora, vocês já tiveram esse trabalho que está sendo feito na cidade de Paços do Lumiar, São José de Ribamar, mas já foi feito aqui na área Itaquibacanga, onde fica localizado nossos estúdios. Vocês já fizeram aqui na área Itaquibacanga. Fala um pouquinho dessa experiência, como é que foi esse trabalho aqui na área Itaquibacanga? Aqui na área Itaquibacanga foi uma experiência bastante produtiva. Assim, a gente teve o apoio dos agentes de endemia. Gostaria de agradecer o seu Júlio César, que é o diretor-geral dos agentes de endemia. Ele tem nos dado um apoio imenso, imenso mesmo. Sem ele, a gente ia ter uma dificuldade enorme para poder aplicar o nosso inquérito domiciliar, porque a partir que a pessoa olha o agente de endemia e o agente de endemia está inserido na comunidade, é muito mais fácil para poder a gente chegar com mais segurança àquela pessoa. E o entrevistado, no caso, ele vai ter também uma segurança, já que nós estamos com uma pessoa que ele confia, então também automaticamente nós seremos de confiança. Então os agentes de endemia têm dado uma ajuda imensa para a gente. E então aqui na área Itaquibacanga, a gente já passou pelos bairros da Vila Embratel e do Anjo da Guarda, sendo que na Vila Embratel a gente atendeu 36 domicílios e no Anjo da Guarda a gente atendeu 72 domicílios, uma média. A experiência foi bastante produtiva porque a comunidade meio que foi perceptível, que abraçou a gente, as pessoas... a gente não encontrou muita resistência com relação às pessoas, as pessoas foram bem receptivas com relação à nossa pesquisa. Você está ouvindo Cidade Universitária em Entrevista e hoje estamos falando sobre a pesquisa domiciliar sobre dengue, chikungunya e zika, realizado pelo Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão. E quem está conosco aqui no estúdio é o nosso querido Caio Belo. Então, Caio, na cidade de Paços do Lumiar, vocês fizeram um trabalho na Vila Nazaré na última semana, né? Aqui a gente manda um abraço. O Cidade Universitária Entrevista roda na Rádio Cultura 106,3 MHz, mandando um abraço então, portanto, a toda a comunidade do Maiobão e da Vila Nazaré. Caio, como é que foi lá na Vila Nazaré? Foram quantas casas, quantos domicílios foram atendidos por vocês? Na Vila Nazaré, nesta última sexta-feira, a gente atendeu mais ou menos uma estimativa de 20 domicílios. E então a comunidade foi bem perceptível, que a comunidade ela estava bem assim mais aberta, as pessoas acabaram conversando até mesmo com a gente sobre a pesquisa, as pessoas elas meio que foi perceptível que elas abraçaram a ideia da pesquisa e que apesar de termos algum tipo de resistência por parte de alguns moradores, mas foi extremamente pouco, foi bem relevante no caso para a nossa pesquisa. Então também gostaria de agradecer
aos agentes de endemia que estavam com a gente nessa sexta-feira lá na Vila Nazaré, ajudando o nosso trabalho. Obrigado, seu Conceição, pelo apoio total de vocês e por estar lá na comunidade sempre atuando e fazendo o trabalho de vocês e ajudando o nosso trabalho. Quer dizer que então vocês estiveram na última sexta-feira lá e tem atividade, então, essa semana o trabalho de vocês continua lá na área? Sim, no decorrer da semana nós estaremos lá, necessariamente nesta sexta-feira, dia 10. Lá nós estaremos lá no Maiobão. Nós estamos com a meta de atender 36 domicílios naquela região e que nós, inclusive, pedimos, né, o apoio da comunidade, que a comunidade esteja aberta para poder nos receber. O apoio de vocês é bem importante, que a gente está fazendo esse trabalho, né, pelo visto pela Vila Nazaré, que foi bem receptiva para a gente também espera que a comunidade do Maiobão seja parecida. Só relembrar, naquela parte que a gente foi aqui na área do Itaquibacanga, a gente ainda vai fazer uma segunda visita. Lembrando aquelas pessoas que já participaram da pesquisa, já fizeram a entrevista, que a gente encaminhou para o laboratório para fazer a coleta de sangue. A gente vai estar voltando uma segunda vez na casa de vocês para poder a gente fazer a coleta de sangue. Para vocês que foram encaminhados, nós vamos estar dando essa chance para o laboratório ir na casa de vocês e realizar novamente a coleta de sangue. Então vocês já estejam aí, já cientes do nosso trabalho, que nós vamos estar realizando com o decorrer do tempo. Isso vale também para Vila Nazaré, vale para o Maiobão e também por onde vocês vão passar fazendo esse trabalho, certo? Sim, a coleta de sangue, como foi dito, né? Ela sempre é a segunda etapa da nossa pesquisa. Nós temos a aplicação do questionário e, posteriormente, o laboratório ele vai entrar em contato com esse entrevistado, seja lá qual foi o bairro que ele estará, tanto Maiobão quanto Vila Nazaré, quanto os outros também já passados. Ele vai entrar em contato, vai agendar um dia que você esteja em casa para que você esteja fazendo a coleta de sangue. Caio, parceiro, valeu, bacana aqui a tua presença aqui em nossos estúdios para falar sobre essa pesquisa de campo na área da saúde pública, a sociedade, a população maranhense, a luminense, raposense, de São José de Ribamar, a ludovicense, todos precisam desse tipo de trabalho para melhorar a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Então você que está ouvindo nosso programa nessas cidades, aguarde que, se você foi sorteado, esse grupo vai lá fazer a pesquisa, em seguida, no segundo momento, tem a coleta de sangue. Mas você não poderia deixar aqui o programa sem dar umas dicas de como as pessoas podem se prevenir, por exemplo, com relação à dengue, que é muito comum no Maranhão, infelizmente, e está muito ligado a essa questão de limpeza, higienização. Dá uma dica aí para a galera. A gente sabe que a dengue, a zika e a chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. É uma informação interessante, que apenas a fêmea do mosquito transmite a doença. E vale lembrar que esse mosquito, ele é um mosquito que ele não tem uma abrangência muito grande. Ele não é um mosquito que podemos dizer que ele vai viajar entre bairros. Não, ele é um mosquito que viaja mais ou menos de 300 a 600 metros de distância. Então você percebe que ele fica só no perímetro dele e que os focos, todos nós sabemos que são sempre os focos onde a gente vai ter um local com água parada limpa, principalmente água parada limpa. Aí vale lembrar que a melhor prevenção contra essas doenças é justamente você ficar fazendo sempre essa reposição, de ficar tirando a água, usando a água das caixas d'água, de baldes, até mesmo das calhas. E também não só utilizando, fazendo esse ciclo da água, mas também fazendo a limpeza desses locais. A limpeza ela é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, mas o agente de endemia não trouxe aquele remédiozinho que eu coloco na água. Mas às vezes só a sua limpeza, fazendo a limpeza da sua caixa d'água, da calha, principalmente usando a água sanitária, você percebe que é extremamente eficaz, até mesmo mais eficaz do que o próprio remédio. Ou seja, a sua conscientização é muito importante de sempre ficar realizando essa troca e também lembrar das pessoas que têm aqueles vasos de planta, que tem aquele acúmulo de água.
para as plantas, e também os pneus velhos, que às vezes nas casas possuem também, que acaba acumulando água, fica sempre revirando. Então, até mesmo a gente já encontrou em pesquisa que muitos focos eles acabam acontecendo em locais que a gente não presta muita atenção, principalmente no quintal das residências ou em terrenos baldios. Às vezes acaba que aquele terreno baldio ou aquela casa abandonada acaba acumulando água. Então, eu tenho, como cidadão, como indivíduo, eu tenho que lembrar que também não só apenas a minha casa, mas também levar esse tipo de informação para as outras pessoas, para que a comunidade esteja com nível de prevenção eficaz. E, Caio, inclusive essas casas fechadas, se os vizinhos estiverem se sentindo incomodados, podem inclusive procurar, né, os agentes de endemias para denunciar, para reclamar, para que a prefeitura da cidade possa tomar uma atitude para que que aquele espaço físico, aquela casa abandonada não seja um foco. Os agentes de endemia, eles são agentes basicamente comunitários, então eles vão estar sempre realizando, se tiver a cobertura municipal, a gente sabe que eles também têm os problemas deles com relação às secretarias municipais de saúde. Às vezes, um determinado bairro ele não consegue ter a cobertura total dos agentes de endemias, mas eles estão sempre de prontidão para atender a comunidade. É justamente esse o trabalho deles, de levar informação e conscientização de doenças endêmicas tropicais. Caio, valeu então pela sua participação aqui no Cidade Universitária Entrevista. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de divulgação da nossa pesquisa e lembrando que os bairros que a gente ainda vai, se caso você for um sorteado, nós temos bairros de Ribamar, que são Tijupá Queimado, Mata. Nós ainda vamos também, como eu falei, no Passo do Lumiar, que é ali no Maiobão, e necessariamente o Maiobão. Ainda em São Luís, nós vamos ainda para Estiva, Pedrinhas, Maracanã, Ribeira, Ponta da Areia e Olho d'Água. Então, e dentre outros bairros também. Se caso seu bairro foi sorteado, sua casa foi sorteada, nós estaremos lá. Nós vamos estar identificados com a roupa da pesquisa, com o crachá, todos nós, e também com os agentes de endemia conosco. Todos nós vamos estar devidamente identificados na pesquisa para poder estar realizando com vocês essa entrevista. Muito bem, o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com Caio Belo, graduado em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão e supervisor de campo da pesquisa, que é a pesquisa domiciliar sobre dengue e chikungunya, realizada pelo Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Passo do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Exuá FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda do Maranhão, e na Rádio Timira AM, a partir de 1h30 da manhã. Você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. O Cidade Universitária Entrevista de hoje teve a produção de Daniele Saraiva. A edição de áudio é do nosso querido Anderson Rodrigues, sobre a coordenação de Marcos Belfort. Eu sou Newton César. Muito obrigado a você, ouvinte, aí na sua rádio. Até o próximo programa. Uma boa semana. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.